Estamos aqui mais uma vez com as nossas entrevistas do MindVet com o Dr. Reno Hold de Araújo, médico veterinário, doutor e amigo de longa data. Rafael, esse bate-papo hoje vai ser fenômeno, hein? Com certeza, Guará. Doutor Reno, além de amigo, né, é referência, né? Referência na reprodução e agora também na parte laboratorial, né? Do sul de Minas, tá matando a pau. Você esqueceu de falar, Guará, que é o nosso podcast, né? Também é o podcast da MindVet, podcast disruptivo. Esse é o pensamento. É isso aí, Reno. Ô, Reno, então a gente vai começar te perguntando quando que a mosquinha Deixa ele do dar boa cavalo... noite primeiro, pô. Boa noite, Reno. Como é que você tá? Tudo beleza? Boa noite a todos, estou tudo bem? Isso aí Obrigado depois pelo corta, convite. Reno, não tem problema não. Obrigado pelo convite, É Guara e porque Rafa. isso pode passar de dia, por isso que não dá boa noite. É muito Mas bom estar faz aqui com parte, você. faz parte. Amigos aí amigo mesmo de longa data, né? Tem bastante história para contar aí pela frente hoje, né? Bom demais. Eu tenho uma surpresa para mostrar para o Reno aqui depois, Rafael. Tá do lado, eu fui pegar aquela hora. Ah, que bom. Ô, Começa Reno, então. Já vem boleto. boleto é bom, cara. Boleto é bom. Depende de quem é o, né? Quem que tá pagando, né? Mas boleto é alguma coisa que você comprou para você ou algum insumo, né? Então é bom pagar, não tem problema não. Ô, Reno, mas conta pra gente, cara, sua trajetória antes da veterinária, assim, brevemente, né? Como que você decidiu fazer medicina veterinária e quando que a mosquinha do cavalo te picou? Vamos lá. A mosquinha picou desde cedo, na verdade. Minha família, na verdade, tinha umas roçazinhas, né? Entendeu? Meus tios. E aí eu ia brincar com meus primos, ia na roça e andava a cavalo com eles, nos pangarezinhos lá de gado de leite. Entendeu? E aí a gente andava de cavalo o dia inteiro. Não sei nem hoje eu olho para trás, não sei nem como aqueles cavalos sobreviviam. De tanto que a gente andava neles. Era de matar. Pegava, era a hora do leite de manhã, acordava de madrugada para ir pro curral, e andava de cá, deixava o cavalo arreado o dia inteiro e largava só à noite. Coitados Cupim dos cavalos. mesmo. E aí eu ganhei, meu tio me deu um cavalinho quando eu tinha, foi 7 ou 9 anos de idade, e aí pronto. Paixão por cavalo. Aí E ali foi embora. desde cedo eu resolvi ser veterinário de cavalo. Pronto. Mas fez veterinária por conta de cavalo. Conta do cavalo, né? A minha Que família, legal. assim, na verdade, não tinha ninguém que era veterinário, nada. Tinha essa relação por parte da minha mãe, que eles tinham umas roças todas, mas o pessoal do outro lado de tudo me chamava de doido, né? Mas meus pais me incentivaram. E, por incrível que pareça, teve um presente de Natal que foi o que marcou, assim, né? Que meu pai pegou e me deu, foi uma grosa de casco. É aquilo Ó, Nossa, ali, que legal. e é aquilo ali que marcou, assim, sabe? O início, vamos dizer assim. E aí Primeiro foi. cuidado, né? Ah, Que não, e aí bom, foi legal. embora, né? bom demais. E Reno, por que você veio parar em Viçosa? Você é nascido lá em Vitória, né? Espírito Santo. Porque lá, né, meus pais e tudo, a referência de veterinária era Viçosa, entendeu? Que eu tinha como referência, né, que escutava dos mais velhos, era Viçosa. Aí, no ano que eu prestei a faculdade, era o segundo ano da faculdade veterinária da UFES, né, Federal do Espírito Santo, né, o segundo processo seletivo, e aí eu acabei prestando Viçosa e prestei o FMG, né? E aí acabei escolhendo Viçosa, né? Que eu acho que foi uma escolha maravilhosa. Ah, nós Ô, temos esse Rê, ponto em comum, então, que eu também prestei o FMG e escolhi Viçosa. Foi Aí bom. deu, graças a Deus deu para poder escolher, né? É. É legal, eu prestei veterinário só em Viçosa mesmo. Ô, Renan, e a sua trajetória em Viçosa a gente conhece muito bem de perto, mas é muito legal a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E conta como que foram os primeiros contatos com o cavalo lá em Viçosa, os primeiros trabalhos, os estágios lá na equidiocultura, as passagens, quais as histórias lá da equídeo que você lembra? Vamos lá. Cara, por incrível que pareça, assim, ó, eu entrei na veterinária para mexer com cavalo e meu objetivo era ser clínico e cirurgião, né?
Então, eu entrei já com a meta, eu vou fazer residência no Jockey Club de São Paulo. E as coisas vão mudando. Aí, no primeiro semestre, eu peguei estágio na Clínica de Grandes, né? E quem era o professor era o Jorge, né? Que hoje está na PUC, e o Ciril era residente do Jorge. E o primeiro semestre eu fiz estágio com eles. E aí foi maravilhoso, entendeu? Poxa, eu falei, é isso mesmo que eu quero, né? Aí aquela coisa de estudante empolgado, vira à noite com cólica, cirurgia, aquelas coisas, foi maravilhoso. Do primeiro para o segundo semestre, o Jorge pediu demissão, entendeu? E aí foi para a PUC. E se eu não me engano, eu não sei se o Ciril acabou a residência ali ou foi um pouquinho mais para frente, eu sei que na ocasião o Gastal, não sei se ele estava na parte da reprodução, mas o Marquinhos, que era da cirurgia, estava fazendo doutorado. E aí foi quando eu acabei, vou experimentar a reprodução, entendeu? Que foi, comecei a pegar estágio na equidicultura, né? Que aí eu e o Guará, acho que a gente ficou anos lá trabalhando, né? Fazendo estágio juntos, né? E aí a gente tem uma Tem muita história para contar, hein? noitada, palpando ego, sendo congelado, né? E aí depois do segundo semestre, quando eu caí na reprodução, não sei mais, entendeu? Então eu tive essa mudança aí, né? E aí fiquei na reprodução. E aí a reprodução, você bem sabe, né? 1000 projetos, a Equidicultura, que foi uma escola, acho que maravilhosa. Tiveram, depois da saída que o Gastal foi para os Estados Unidos, a gente acabou ficando sem equipamentos de ultrassom, né, Guará? E aí eu e o Guará, a gente tocava os projetos todos, foram 2 anos, 2 estações de monta só na mão, mexendo com semi-congelado. Isso foi uma experiência fantástica que o professor Giovanni proporcionou a gente. E eu lembro que o professor Giovanni sempre falava assim, vocês têm que aprender a palpar com as 2 mãos. Entendeu? Ele fazia palpava com 2 luvas, né? Exatamente. Com as 2, né? A gente é sempre acostumado a palpar com uma e anotar com a outra. Então, aquilo ali foi muito bom. Vai que acontece alguma coisa, você tem outro braço. E eu passei por uma ocasião no Rio Grande do Sul, que eu machuquei uma mão, eu tive que voltar na outra, que foi assim, nossa, aí você lembra do professor Giovanni, né? Não só disso, mas isso foi uma das ocasiões. Beleza. Ô Reno, você chegou a trabalhar com o Luciano, não chegou? Eu trabalhei na época, eu fui estagiário, o Guará também, né, do Luciano, durante, que a gente ajudou no experimento. Luciano Andrade Silva, professor da USP de Pirassununga hoje. Isso, exato. Na ocasião ainda, a gente pegou lá na Equídeo, entre mestrado e eles eram bolsistas, o Márcio Nunes, né, da Minitube, então ele estava lá também, estava o Piu Piu, o Alexandre, né, que hoje está nos Estados Unidos. É da minha turma. Da sua turma, né? Quem mais que passou? Assim, Ô, Rieno, conta para a turma, essa época, como que era assim, o movimento da Equídeo, os experimentos, o que acontecia lá? Foi uma época muito movimentada, né? Foi sim. Experimento do Luciano. A Equídeo, acho que tinha mais de 117 animais no plantel, né, disponíveis, né? E, tinha experimento um atrás do outro. Tinha os experimentos do Luciano de mobilidade embrionária, de transferência por injeção. Transvaginal. O experimento da Melba de mobilidade, que a gente fica rodando as éguas de 5 minutos para poder escanear e ver a mobilidade embrionária. Tinha bastante movimento, tinha muita coisa, tinha bastante projeto também. A verdade, a Equídeo, eu acho que proporcionou desde tudo, né? Não só a parte de reprodução, mas a parte de manejo, a parte de cuidado com garanhão, a parte de plantio, né? Até arrancar com pinzeiro, a gente arrancava e plantava cana, né? Entendeu? Então tinha de tudo. Limpar a baia não tinha dessa, não, né? A moda raiz. Mas é uma excelente escola, né, cara? Para a vida, né? Uma excelente escola. E tinha nessa época um professor extraordinário, que era o Eduardo Leite Gastal, né? Sim. Referência mundial hoje na reprodução equina, né? Sim. E depois a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouco com o Giovanni também, né? Uma excepcional pessoa, né? Excepcional profissional também, que foi uma experiência muito bacana, né? Então, eu acho que assim, a Equídeo, cara, na verdade, eu acho que né, o Rafa, não sei se passou tanto pela Equídeo, mas eu e você, acho que a gente tem que agradecer até a alma pela convivência, a passagem que a gente teve pelo setor da equidicultura lá de Viçosa, né, cara? Tem uma passagenzinha, eu vou só contar para o Rafael, que eu acho que ele não sabe, Reno, que na época do Gastal, da Melba, né, que tinham muitos orientados de mestrado e tudo, iniciação científica, tinha um monte de estagiário, era muita gente. E aí, quando ele saiu e entrou o Giovanni,
Só ficamos nós dois estagiários, né? Verdade, verdade. Saiu todo mundo e só ficamos nós dois e ficamos 6 meses sem pôr mão em égua. Nossa, é mesmo? Exatamente. Caramba. Conta Eu, aí, o que Reno, que eu você lembra sou. disso, Reno? Mas não, mas eu posso contar uma coisa? Sabia que a primeira égua que eu palpei no Equídeo foi depois, com o Gastal, foi só depois de 2 anos que eu estava fazendo estágio com ele? Pô, 2 anos, Reno? foi 2 anos plantando, cavucando para conseguir palpar uma égua com o Gastal. Não foi fácil, Caramba. não. Foram 2 anos que eu consegui palpar a primeira égua com ele. Vocês Mas sofreram mais palpava em que eu, outros então. lugares, cara. Palpava em outros lugares, mas com ele não deixava, não. Eu A sou, eu escola... sou, eu sou um fruto da iniciativa privada, Reno. Desde o comecinho da reprodução eu já estava fora da universidade. Então eu não sofri esse bullying lá com o Gastal, não. Ah, mas foi bom, era uma época boa de aprendizado. Ô, Foi. Reno, e nesse período aí, depois, logo depois, antes de formar, você teve uma passagem muito legal com o Edilson. Meu, Foi né, um estágio bacana que você fez fora isso, lá da na Equid. verdade foram duas estações. Eu fui na estação quando o Santos Esmeralda era em Esmeraldas ainda, né, de 2003 para 2004, foi excepcional. Na verdade, eu comento com ele até hoje, foi um dos lugares que eu mais aprendi na vida até hoje, entendeu? É verdade, entende? Eu falo isso para ele, que foi passando essa estação, foi na época que o Elo Café da Nova tinha sido campeão dos campeões e tudo mais, entendeu? O Edilson deixava eu coletar o elo direto, fazer todas as análises, assim, foi de tudo que eu passei até hoje, incluindo todos os lugares que eu vou contar, eu te falo que eu acho que foi o lugar que eu mais aprendi, mais absorvi, mais ganhei conhecimento. Na estação seguinte, eu acabei voltando, fiquei um tempo menor, mas fiquei lá, antes de ir para Brasília, lá para o Farinácio, entendeu? Mas a minha experiência com o Edilson, que é nosso colega hoje também, foi excepcional. Eu tenho o Edilson como, cara, a minha referência, assim como outros colegas, entendeu? Como vocês dois são referência para mim. Mas o Edilson, eu boto ele na prateleira de cima também, entende? Eu Ah, tenho sem dúvida. Com uma certeza. gratidão e um respeito muito grande por ele. Fala para ele o que o Edilson falou dele, Rafael. Ah, Conta. falou bem demais. Pô, isso Nós aí. gravamos recentemente com o Edilson, Reno, e assim, ele já falou que fez um curso com você e te colocando como Isso. colega de igual para igual, sabe? Foi muito bom. Ele até trouxe, né, Guará, a situação de um fechamento de uma história, né, que você foi estagiário dele e depois ele voltou para fazer um curso com você que ele ficou muito satisfeito. Muito bom. Legal, bacana. Legal. Isso foi muito legal. E aí teve essa passagem por Brasília, Reno. Aí você já estava formando, ou foi antes de formar? Não, foi antes de formar ainda. Aí eu tive a passagem lá, né, até a convite e ajuda do Chico, de Brasília, né, colega nosso, e aí eu fiquei fazendo estágio com o Farinácio. Foi um mês e pouquinho, assim, mas também foi outro lugar maravilhoso, entendeu? Dinâmica completamente diferente, o jeito do Farinácio, a liberdade que ele dá, a discussão, foi uma outra experiência que também para mim foi, assim, foi extremamente válida, né? Uhum. Na época, até o Farinácio acabou convidando para forma e volta para cá e tal, só que aí acabei, tinha outros planos, né? E aí acabei tentando os outros planos na ocasião, mas também foi uma experiência muito boa. E lá era exatamente onde? Em faculdade ou Não, em lá a iniciativa propriedade? privada. O Farinácio, ele tinha central, se eu não me engano é Unicórnio, o nome do que era da central dele, entendeu? E ele rodava as propriedades, rodava os centros, né, de Salto, ou propriedade Quarto de Milha, iniciativa privada, rodava, entendeu? Iniciativa privada mesmo, né? Rafael fez curso com ele lá. 2003, primeiro curso de 2003, transferência de embrião. Eu fui lá, fiz lá. Ele e o bacana. Marco Alvarenga. Foi muito bom Nossa, que mesmo. legal. Na Muito época ele bom. estava desenvolvendo, né, o ZPE, entendeu, da vida, então estava testando aquela coisa toda, foi extremamente válido. Sistema de inseminação com baixa dose, 2 vias, com arte, é toda uma tecnologia. Eu fui um pouquinho antes, né, Uhum. aí começou a parte de resolução, depois mais para frente. Entendeu? Beleza. E depois você formou e entrou direto no mestrado, Rian? Ou você teve um gap aí de Não, trabalho?
vamos lá que teve uns percalços no meio do caminho aí, né? Ah, é? Tiveram, né? Nem tudo são vitórias, né? A verdade é que às vezes, até eu costumo falar assim, que contar as derrotas é muitas vezes até mais válido para a turma, para poder falar assim, pô, todo mundo tropeça. Exatamente. Brevemente, eu vou contar uns tropeços que isso, de repente, serve de estímulo para quem vem aí. Perfeito. Mas não precisa contar das festas, das bebedeiras, essas Não, coisas não, não. tá? Conta só a parte técnica mesmo. É. Eu sempre tive vontade de ser professor e pesquisador, a verdade é essa, né? Durante a graduação, acabei tentando bolsa de iniciação científica, acho que umas 3 vezes, não consegui nenhuma, entendeu? Aí depois, no final, eu ia tentar um mestrado sanduíche, né? Quando eu estava em Viçosa, então estava vendo de ir para os Estados Unidos, né? Trabalhar com Ginter, com Gastal, certo? Acabou não dando certo, né? E aí acabou as portas por motivos aí de destino, talvez as portas sempre se abriram para o campo para mim, né? E aí eu acabei prestando mestrado também, não passei no mestrado, entrei como aluno especial, fiz 6 meses de matéria no especial lá em Viçosa, tentei de novo, também não deu certo, entendeu? E aí um colega nosso da Bahia, o Rogério First, chamou, vem para cá. Ah, verdade. E aí eu fui para a Bahia, né? E foi orientado do Giovanni também, né? Orientado o Giovanni. E acabou que eu e o Guará nós ajudamos muito nos experimentos do semicongelado e fertilidade, né? Na época a gente brincava de inseminar lá com 150 milhões, 300 milhões, que foi o trabalho do Rogério First. Sem ultrassom, diga-se de Sem passagem. ultrassom, palpando 6 em 6 horas, inseminando pós-ovulação. Dormindo na Equídeo, estudando de dormindo, madrugada, andando de bicicleta até indo de Equídeo de 10 bicicleta. quilômetros, dormindo na aula. Eu chegava cansado, morto de cansado. Palpava 6 horas da manhã e ia para a aula depois, tomava café no RU e embalava. É isso aí. E aí, acabou que eu fui para a Bahia, né? A gente foi ajudar ele em áreas de marchador, né? Iguape, né? E Geraldo Correia, na época, eram os dois principais, assim, tinha os outros menores, na ocasião. E quando eu estava lá no Iguape, um belo dia o telefone tocou, entendeu? Eu atendi, era o Luciano Andrade Silva, que hoje é professor. E o Luciano, na verdade, foi um dos meus maiores, talvez o meu maior incentivador a seguir a linha de pesquisa, entendeu? A área acadêmica. E realmente, a minha ida para os Estados Unidos com o Ginter, eu dei a gratidão para o Luciano mesmo, que foi quem incentivou. Renan, a questão é a seguinte, o Ginter perguntou cadê aquele rapaz que queria vir fazer o mestrado de sanduíche, eu acabei falando para ele que não deu certo isso, isso e isso, e ele perguntou se você não quer vir. Eu falei, claro, né? Entendeu? Foi a conta de eu conversar com o Rogério, né, da oportunidade, fechar a estação de monta, organizar as coisas para ir. E, na ocasião, eles queriam que eu já tivesse ido para os Estados Unidos, porque o mestrado seria todo lá, passado no TOEFL e no IGRE, né, que são as provas de proficiência de língua. Né? E eu tinha vocabulário, mas eu não tinha inglês tão bom. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou como estagiário, aprimoro o inglês aí, presto a prova aí, tudo certo. E assim aconteceu, né? Fechei a estação de monta lá na Bahia, com o Rogério, e parti, né? Cheguei na Altera Foundation, lá no estado de Wisconsin, né? Universidade de Wisconsin em Madison, cidade de Madison. O Ginter, ele tem uma fundação particular, entendeu? De pesquisa que ele mantém, né? E ele ainda detém, ou detém ainda, né? Um laboratório da universidade, mesmo que aposentado, ele mantém um laboratório que até o momento que eu estava lá é extremamente ativo, né? E assim eu fui para os Estados Unidos, né? Aí encontrei o Luciano lá, comecei a ajudar em projetos. O Gastal estava lá, né? Eu segui outra linha, eu segui uma linha de pesquisa junto com o Luciano. Né? Nós tocamos projeto, comecei a ajudar em projeto de bovino, trabalhando com Doppler, né? E com equino também. Mas o carro forte ele estava bovino. Isso Né? Isso foi 2007 por aí. 2006 que eu fui. 6. 2000, foi 2006 que eu fui, acho que foi abril de 2006, alguma coisa assim. Ô, Riano, conta para a turma, que você, né, foi para o Dr. Ginter, que para nós é considerado o papa da reprodução, referência também mundial, fenômeno. Como que era a rotina lá na fundação? Conta como que era o Dr. Ginter. Você é um dos poucos caras que pegou intimidade com ele. Verdade. Conta para a turma isso. E aí o que aconteceu, assim, né? Aí acabou que o Luciano,
Eu peguei uma transição com o Luciano lá, o Luciano acabou indo para a Flórida fazer o doutorado. E aí o meu contato ficou estritamente direto com o Guinter, era eu e o Guinter nos projetos, não tinha ninguém intermediando. E o Guinter, cara, nossa, no início, assim, ó, para entender ele falando, cara, nossa, era terrível, eu tive que melhorar bem os ouvidos. Você não acredita no cara, o cara, assim, ó, 5 horas da manhã, você chega lá no bar, na sala dos escritórios, ele está trabalhando. Você Uma vai à noite, máquina, o cara está trabalhando, o cara é uma máquina de uma trabalho. máquina. Eu vi E aquele nessa cara, época ele já tinha qual idade, mais ou ele menos? tinha, se não me engano, 82 anos. Entendeu? Se eu não me engano, ele tinha 82 anos. Tá? E assim, eu vi o Guinter Cortava grama, fazia feno. montava em tratorzinho, cortava grama, ia não sei o quê, entendeu? Limpava os barnes com tratorzinho de limpeza, sabe? Eu vi o Guinter escrever um artigo para Biology of Reproduction em uma semana e ser aceito. Eu ficava de cara. Ele é, cara, realmente, assim, é um cara para se admirar, entendeu? Ele é um cara, assim, pelo amor de Deus, né? E dedicou uma E, vida à reprodução de éguas, né? pô, não só de égua, né? De bovino. Ele é É, referente também. na parte de reprodução de bovino também. Ele fez muita coisa na parte de bovino, né? Parte de ultrassonografia. Tem livro de bovino também, né? E aí, e aí eu acabei criando uma relação muito boa. A rotina era intensa ao extremo. A gente tocava era 2, 3 projetos, 4 projetos ao mesmo tempo. E projetos assim, ó, de escaneamento de animal de 30 em 30 minutos. Na verdade, você acabava um grupo de animal, você já estava começando outro. Às vezes você ficar no barre direto. Eu teve um experimento que eu fiz de fluxo sanguíneo que a gente avaliava, só que eram vários parâmetros, né? Fazer 13 avaliações intervaladas de hora em hora durante o dia. Só que não é um animal. Quando a gente acabava um animal, ele já começava o outro. Era ficar 13 horas direto, praticamente, o dia inteiro no barne, escaneando o animal, passando ultrassom. Eu estou falando direto, gente. O pessoal trazia sanduíche, botava em cima da mesa para a gente comer. Entendeu? Porque não podia ir no banheiro era cronometrado. Entendeu? Era loucura. Não estou brincando, não, loucura. Né? Mas foi extremamente gratificante, né? E na época ele estava escrevendo o livro de Doppler, né? E a gente teve a oportunidade de estar junto e poder colaborar no livro. Isso foi uma coisa muito bacana. Na época a gente trabalhava com os Alocas 3500 humano, né? Aloca 3500, que eram aqueles de mesa, resolução fantástica. Então a gente pegou a parte do livro, que o livro ele foi publicado em 2007, se eu não me engano. Então, né, foi bem bacana poder contribuir com isso. Né? Aí o que aconteceu? Eu prestei a prova do TOEFL, eu prestei de GRE, oficialmente ele não podia mais orientar pela universidade, porque ele já estava aposentado, né? Foi quando ele foi para arrumar um orientador para mim, e ele ser o co-orientador, né? Que legalmente ele não poderia ser. E aí foi onde apareceu o Milo Wiltbank, né? Que é o cara do bovino. Eu falei, pô, né? Fala sério, cara. Referência também. Exatamente, né? Pô, o cavalo passou selado, a gente não desperdiça. E aí eu entrei no mestrado, né? Foi quando eu desenvolvi melhor o inglês, que acaba que você tem muita relação com o brasileiro e você acaba falando português. Então, quando você entrou no mestrado, você começa a ter bioquímica, estatística em inglês, meu amigo, você pira. Você pira, cara, você fica louco, assim. E aí foi. E a experiência que eu tive de mestrado, eu cheguei a ter aula de mestrado, era o Paul Frick, eu não lembro, Paul Frick, Milo Wiltbank e mais um cara junto ao mesmo tempo. Os meus projetos, como era o projeto de mestrado, sentava para discutir eu, o Milo e o Guinter. Eu olhava para aquilo ali e falava assim, eu não estou acreditando nisso. Entendeu? Foi assim, a experiência de mestrado para mim foi fantástica. Fantástica mesmo. Bateu uma foto na cabeça para guardar para sempre, né? Foi. E aí, o que mais vocês querem saber? Senão eu vou falando assim, Rafael, vai lá. embora. Pergunta aí que eu sou suspeito, eu sei da história toda. Ah, não, bom demais, bom demais. Uma pergunta que eu queria saber, Reno, uma coisa que eu gostaria de saber é como que você se adaptou lá? Porque lá é um estado bem frio, né? Chega a ter neve. Tem, direto, muito Então, até. chega a ter neve, é muito diferente da nossa vida aqui, da nossa rotina. Você saiu da Bahia e foi Quente. direto para um outro país, você devia ter nessa época aí, não sei, 20 e poucos anos, Aham. 25, 26 anos.
Ô, Rafa, E como tudo é foi o lado novidade. pessoal dessa viagem? Não, O mestrado foi Passagem. top, já deu para entender que foi assim, fora de base. Mas e o pessoal? Chorou muito, sofreu muito, deu vontade Não, de ir é isso que embora? não, tem os percalços, né? No início é tudo alegria, tudo novidade, tudo oba-oba, né? Mas, assim, bate saudade da família, né? Eu tinha um relacionamento que eu deixei para trás, então essa parte, né? Tem coisas que você tem que ser, são opções, você abre mão, entendeu? Bate saudade. Teve na época, o fato de você estar longe muitas vezes, pô, eu lembro que eu perdi meu avô nesse ano que eu fui, e aí você de longe, você se sente totalmente impotente, porque você não pode fazer nada, você não tem condição de pegar um avião e vir, Aham. entendeu? Eu voltei para Vitória depois de 1 ano e 4 meses, entendeu? Ficar longe da família. Então, isso aí, Você ficou um isso ano e 4 meses sem vir mesmo, ao Brasil, sem ver a família. sem ver a família. Caramba. Entendeu? Então, isso é pesado, entende? Tem o outro lado psicológico que você tem que estar bem preparado, que não é moleza, não. Né? Acaba que E você faz amizades lá e acaba criando um vínculo, um laço de amizade muito grande, entendeu? E aí eu não posso deixar de falar dos outros dois nossos parceiros, né, cara? Que a gente acabou até morando junto lá, né? O Bernardo, né? Bernardo de Lima Rodrigues, que ele é veterinário hoje do Aros Morada Nova, né? De Manglar Marchador, e o professor Jair Camargo Ferreira, né? Que aí ele foi para lá depois, no período já estava lá, Só aí fera. só fera, aí moramos junto eu, o Jair e o Bernardo. Ah, cara, aí imagina como é que é, né? Entendeu? aí ficou mais cozy, ficou mais aconchegante. Ia É, falar isso agora. Agora, ô aí, Reno, mais uma pergunta desses percalços. E o financeiro, cara? Quem que bancou isso tudo? a universidade. Na verdade, a primeira parte, o Guinter, né, a bolsa, entendeu? A Certo. parte das passagens, os estudos, eu tive que me virar com minha família, entendeu? Mas chegou lá, eu tinha a bolsa, né? Se eu não me engano, Entendi. era $1.200. Depois que eu entrei para o mestrado, subiu para $1.300, entende? É uma bolsa básica, mas dá para você viver bem no básico, entendeu? Né? Entendi. E aí depois a faculdade banca, né? E o mestrado lá, as pós-graduações são todas pagas, né? Então, assim, na verdade, quem pagou o meu mestrado foi o projeto, né? Que tinha o projeto em si, foi um dinheiro de projeto do Guinter e do Mylon juntos, né? As pós-graduações são pagas lá em função dessa maneira. A Então, fundação lá, praticamente. isso. E fundo de pesquisa, né? Você está ali O trabalhando. Rafael, quando o Reno voltou, ele trouxe um presente para mim, ó. Ó, Olha aí que legal. que moral, hein? Ó, É. ao autor. Reproductive Biology of the Mare. Olha Porra, o autor. é o mestre, né? Mas tem Mestre. mais. Olha só que legal. Ah, não, aí já ficou gay, né? Aí ficou, aí excedeu, né? Você está querendo Não mostrar vou nem ler a intimidade, Olha né? aqui. dedicatória. Uma dedicatória legal com a data 12/12/2006. Olha só. Ó, E tem uma outra coisa legal demais, ó. Olha aqui. Isso aí que eu ia perguntar, olha só. Essa foto, rapaz, eu tomei um fumo por causa dessa foto. Você não lembra? O Reno fazendo chifre no Guinter. Isso é histórico demais, ó. Oi, isso. cara. Isso aí dá para Fica vender dentro no do livro eBay. aqui. Isso aí dá para vender no eBay e fazer uma grana, hein? Vai Rapaz, virar NFT. É. aqui teve uma época que Ai, cara, acabou de me fugir o nome do professor, lá de Idaho. É o Vanderwall. Ah, não é o Tiberi, Não, não. o Dr. Vanderwall, né? E eles que estavam organizando uma homenagem para o Guinter, entendeu? Em conferência e tal, 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 tal. E começaram a entrar em contato, não sei como eles ficaram sabendo dessa foto, Ó, entendeu? Perguntando se tinha, tal, não sei o quê, estão sabendo assim, papapá. E aí eu falei, ó, né, na brincadeira, tal, né, para homenagear quem já conviveu aquilo, e mandei a foto pro Vanderwall. Beleza, para mim tá tranquilo. Cara, chega uma determinada, passou uma semana, cara, cheguei no escritório do Guinter, ele me chamou para reunião. Ele me botou sentado na mesa e falou, Reno, bravo, bravo, bravo. E aí me chamou, mostrou essa foto aqui, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, sim, a foto que a gente tirou e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, Dr. Vanderwall me mostrou essa foto. Você tem noção
se essa foto cair em mãos erradas, vai ser usado para acabar com minha imagem ou para me difamar. Rapaz, ele comeu sabugo. Mas me deu um esporro que eu falei, deu. Eu só mandei mensagem depois pro Vanderhol, eu falei, cancela tudo. Mas deu esporro de verdade? Verdade, de verdade. Nossa. Sistemático, de verdade. Ele me deu um esporro, entendeu? Que eu fiquei quietinho. Sistemática era ele. Foi muita ousadia também, né, Reno? Só não jogou no WhatsApp porque não tinha WhatsApp na época, era o Instagram, né? Bem isso. Não, mas foi bem de brincadeira. Ele estava segurando sua outra mão, super rindo, né? Tava nada, ele me deu esporro. Não, aí na foto sim. Na foto. Sim. Mas a divulgação que não ele concordou. a divulgação e ele esbarrou, entendeu? Bom demais. Mas bom demais. Ô, Reno, do mestrado... Não, antes de terminar o mestrado, vou te perguntar, como é que foi fazer a defesa da tese em inglês, cara? Cara, foi... Não sei, 4, 5... Primeiro escrevi a tese toda em inglês e apresentar em inglês, né, cara? Nossa, acho que a defesa de tese deu mais de 4 horas, 4, 5 horas, com 3 na sala. E lá não tem perdão, não. Perdão não, meu amigo, lá, ó. Só que a minha grande vantagem é que um artigo já tinha publicado, entendeu? E o segundo já estava pronto, sendo submetido para a Biology of Reproduction. Então, assim, quanto à tese em si, foi tranquilo. Só que eles pegam para descascar, né? Entendeu? Então, e você participou do livro de Doppler, do Günther? Isso. Você tem artigo publicado junto com ele? Tenho. Na verdade, eu fui revisor do livro, né? Saí como revisor do livro, saí como contribuição nos capítulos. A gente tem artigos publicados, entendeu? Foram uns bons artigos, se eu não me engano, só na Biology of Reproduction foram 3. Na época, eu acho que até hoje a Biology ainda é uma referência, entendeu? O meu de mestrado, eu como primeiro autor na Biology, no meu experimento principal, entendeu? Então, foi bem produtivo. Foi muito massa. E já estava trabalhando com Doppler naquela época, né? Há 15 anos atrás. A gente está falando de 15 anos, 15 anos atrás. Muito tempo, né? Bastante. E já estava estudando muita coisa legal, né, Reno? Já. E o trabalho com as novilhas? Conta pra gente, só para o pessoal entender, né, que você também teve uma passagem com as novilhas. Isso, na verdade foi com um dos experimentos, foi o experimento principal, que foi com novilha. O objetivo era retardar a luteólise, ou mesmo bloquear a luteólise através da redução dos níveis de estrógenos endógenos. Então, o que eu fazia? Tá? A gente determinou, se eu não me engano, eu aspirava todos os folículos maiores que, agora, para ter bastante tempo já, tá? Maiores que 2 milímetros de diâmetro, ou 4, que bovino, né? Agora não me recordo não, tá, gente? Eu tenho que voltar. Não, tranquilo. Então, mas olha que incrível, eu já estava trabalhando com aspiração. Sim, era bastante com aspiração. Nessa época. Então, assim, eu tinha que zerar os ovários das novilhas, tá? Entendeu? Então, eu aspirava todos os folículos, né? E, por sequência, eu examinava os animais todos os dias. Se ela botasse um folículo que atingisse o diâmetro maior do que a gente, né, estava no nosso protocolo, eu tinha que aspirar. Então, acontecido, eu tinha que aspirar, aspirava. Aí, no dia seguinte, eu tinha que aspirar 1 ou 2 de novo. Nossa, eu perdi as contas de quantas aspirações foram. Então, eu mantinha aspirando o mesmo animal por 9, 10 dias, entendeu? Tinham grupos de intervalos menores, outros maiores. Daí parava, e aí parava em determinados períodos e deixava a onda emergir, ter o crescimento folicular, liberar estrógeno, e a gente comprovou que o estrógeno ele tem ação na luteólise. E quando a gente conseguiu reduzir os níveis de estrógenos por aspiração, ablação folicular, a gente teve um retardo, sim. Entendeu? As éguas avançaram com o CL. Isso, exato. Isso foi um dos experimentos. Fizemos muitos experimentos da linha de luteólise mesmo, fazendo infusões em baixas dosagens de prostaglandina. A gente botava uma bombazinha de injeção contínua com os animais cateterizados, com doses baixíssimas durante horas, entendeu? Ou
coleta seriada durante os dias de luteólise para a gente poder pegar os níveis de PGFM aumentados e correlacionar isso com o aumento do fluxo sanguíneo, né, que é um demonstrativo de luteólise, e foi demonstrado isso, entendeu? Tiveram microinjeções, infusão intrauterina, cateterizado na veia, tá? Teve um outro experimento que a gente fez com vaca de leite, que a gente estava... Agora, a gente purificou, foi inibina, se eu não me engano, fizemos extrato e a gente estava injetando. Então, assim, além disso, junto com a equipe do Milo, a gente fazia muito trabalho de ATF, entendeu? Em vacas de leite, em fazendas de autoprodução. Então, a gente ia fazer protocolos de ATF em fazendas de 2.500 vacas de lactação, 4.000, 5.000. Então, tinha duas linhas de pesquisa distintas. Uma que era de base, né, das bases fisiológicas do ciclo estral, do bloqueio da luteólise, e outra já de ATF, quando você falou IATF, já é no campo, né? Já é pensando em levar para o campo, para o profissional de campo. Exatamente, porque o Ginter ele segue uma linha mais de base de fisiologia, né? E como eu estava inserido no laboratório do Milo, entendeu? Então eu trabalhava nos dois, com as duas equipes, entendeu? Então a gente comia nos experimentos, nos trabalhos de ATF mesmo, entendeu? Ia para as fazendas de gado de leite. Ô, Reno, e quando você estava lá, você fez um curso muito bacana, foi com o Samper, se eu não me engano, não sei Foi com o Mappletoft e com o Greg Adams. Foi com o Adams. Adams. Foi no Canadá ou não? Foi no Canadá. Assim, conta pra gente desse curso. Tiveram algumas situações bem legais durante o mestrado, né? Uma das viagens foi quando eu passei 10 dias, foi um curso de ultrassonografia e transferência de embrião, tá? Na Universidade de Saskatchewan, ou Universidade de Saskatchewan, assim. E aí lá o Rubens Mappletoft, né, e o Greg Adams, foi fantástico, né? Então, assim, foi um curso maravilhoso, foram 10 dias ali que a gente ficou acompanhando, fazendo técnica e fazendo vitrificação, entendeu? Transferência de embrião, ultrassonografia. A viagem foram 10 dias, o curso não foram todos os 10 dias, tá? E isso eu fui com auxílio, na verdade, da universidade, entendeu? Olha que legal. A universidade custeou tanto as passagens, todas as minhas despesas lá, quanto o curso. Isso foi uma coisa muito legal, né? Eu, através da faculdade, da universidade também, eu tive um trabalho, esse trabalho da aspiração folicular, que a gente escreveu o resumo do trabalho, a gente submeteu para o Congresso da Biology of Reproduction, né? E o congresso era no Havaí, cara. E aí foi bem bacana, eu passei uma semana no Havaí, né? A gente fala tudo pago, entendeu? Para a universidade, viagem, tudo. É claro, você vai, apresenta trabalho, mas acaba sendo uma viagem maravilhosa, né? Foi sobrevoar os vulcões, nadar com as arraias. Nadar com as arraias. Aí, na ocasião lá, eu conheci o Marbinelli, que estava, né? Alguns professores da Unesp, entendeu? O mergulho com as arraias foi com o Marbinelli. Entendeu? A invenção de modo que a gente pegou uma carona no barquinho, ele foi, a gente tinha que se jogar no mar, porque o holofote do hotel iluminava uns plânctons dentro da água, a gente tinha que se jogar no mar e vir nadando, né? E a gente estava no barquinho, e aí foi uma carona mesmo, o pescador ia pescar mais em alto mar, e aí ele falou assim, gente, vocês tomem cuidado, vocês fiquem juntos, vocês boiem, não encostam nas arraias, entendeu? Tomem cuidado, né? E watch out the sharks, entendeu? Toma cuidado com os tubarões. Pô, bicho, quando ele falou aquilo ali, cara, você fala assim, meu Deus, não tem como voltar, né? E o cara não ia voltar, né? Para não falar outras coisas, né? Entendeu? Vai todo mundo para a água. E aí eu peguei também, eu sobrevoei o vulcão que estava em atividade, não era erupção, mas estava em atividade, tinha lava saindo, né? E aí um teco-tecozinho, né? São 4 lugares com piloto. E aí estava com 2 meninas atrás, dos colegas de outras faculdades, eu do lado, e aí uma determinada hora o piloto falou assim, cara, eu tenho os 2 manches, né? Você e o passageiro, e ele deixou eu pilotar. Aí eu fui com todo cuidado, né, cara? Devagarzinho, não sei o que. Não, pode virar de uma vez. Aí eu dei uma virada. Eu falei, não, mesmo? Eu falei, sério, pode.
Vum, aí o aviãozinho deu um rasante, cara, a menina de trás, blá, essa foi que foi, cara. E aí você tinha uns 10, 15 minutos de voo, e o voo eram 50 minutos, e a menina querendo voltar, e a outra, não, vambora, deixa eu vomitar, mas vambora. A Paula reclamante. Inesquecível, hein, cara? Foi inesquecível, cara. Que bom. Tive durante o mestrado, a gente, na verdade, na época, o Bernardo estava lá, o Bernardo Lima Rodrigues, como citei atrás, e ele estava procurando um programa para o mestrado. E aí saiu numa viagem, que a gente até postou, né, no Facebook, a gente criou um álbum, eu, ele e o Jair Camargo Ferreira. Ele saiu num dos carros e a gente rodou 4.000 milhas. Primeiro a gente bateu em Denver, no Colorado, entendeu? A gente foi lá em Fort Collins, né, que ele foi conversar com a Elaine Carnevale, né, que posteriormente foi a orientadora de mestrado do Bernardo, né? Aí depois a gente foi bater lá em Idaho, no Dirk Vanderwall, né, que foi aquele o da foto, né? E aí chegamos lá, a gente conheceu o primeiro clone equídeo do mundo, né? O Idaho Jane, né? Que foi o burro, né? Entendeu? E a gente fez um trajeto muito bacana, mas isso aí já foi em 2008, eu já estava quase voltando, né? E Eu teve a voltei, passagem pelo Kentucky também. isso vai ser depois, durante o doutorado. Ah, tá, perfeito. Aí, ainda no mestrado, né, também submeti um trabalho para o ICAR, né, Congresso Internacional de Reprodução Animal, né, que na ocasião foi em Budapeste, na Hungria, né, então viajei para lá também. E junto do congresso teve outro em Cambridge, na Inglaterra, que foi o Equine Embryo Transfer, se não me engano foi o 7, entendeu? Sediado lá com o Twigg Allen, né? Foi o sétimo. A capa são os clones, assim. Foi o 7. Então, assim, foi muito bacana. Foi onde eu fiz o primeiro contato pessoal com... Eu tô ficando velho, cara. A memória tá falhando. Com a Catherine Hicks, né? Porque antes de A voltar para o Texas Brasil, A&M, né? Texas A&M. Antes de voltar para o Brasil, a gente estava conversando já de fazer o doutorado, entendeu? E aí ela queria que eu engrenasse direto no doutorado. Só que como eu sempre tive, eu estava no campo, né, eu gosto do vínculo aplicado, e ela tem outros trabalhos muito aplicados, né, comerciais. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar, na verdade eu já tinha uma proposta aqui de trabalho que a gente vem amadurecendo um projeto, né, de voltar para a Bahia, quero voltar a trabalhar, depois eu quero fazer o doutorado, eu não queria emendar direto. E também eu não queria perder o vínculo com a iniciativa privada no Brasil, entendeu? Aí ela me solicitou que eu fizesse o TOEFL e o GRE de novo, eu fiz, mandei para ela, passei, então estava mais ou menos direcionado, só que eu falei, ó, eu quero trabalhar um pouco, depois eu volto, né? Ô, Riano, será que a gente pode falar que a Henriette é a mãe da ICSI? Acho que sim, cara. Ela com Gali, entendeu? Acho que são as duas referências. A gente não pode deixar de fora a Elaine Carnevale, né? Que fez muita coisa também, né? Então, acho que os três. A Carnevale, especialmente na Os transferência de zoóticos, né? ósito, né? Entendeu? Mas ela trabalhou muito com isso também Também. comercialmente. A Universidade do Colorado, demais da conta, né? Uhum. Entendeu? Na verdade, o Colorado, ele até então, não sei se hoje ainda tem, mas acho que é o maior programa de comercial do mundo de ICS, né? Entendeu? O pessoal do Texas A&M com a Catherine Hicks fazia muita coisa também, mas acho que o mais forte ainda era o Colorado, entendeu? A Catherine Hicks desenvolveu muita pesquisa boa, né? Assim como o Gabi, né? Bom demais. E aí, depois dessas experiências, você já voltou? Aí aí eu terminei o mestrado, deixei o TOEFL GRE lá acertado com a Catherine e voltei para trabalhar na Bahia, entendeu? Eu voltei para o campo, né? Foi com o Rogério Foi novamente? com o Não, Rogério. foi com o Rogério. Rogério. E aí eu fui para uma área de marchador que era em Porto Seguro e estava migrando lá para perto do Itaju do Colônia, que era era Santuário, né? Essa passagem com ele foi rápida. Logo depois eu fui para Goiás, né? No Ara Shogun, Shogun. no Shogun do Rubio, e aí fiz a estação de monta lá. Quando terminei a Santa estação, Vitória. hã? Chegou a passar no Santa Vitória também. Não, no Santa Não, Vitória eu não não. passei, não. Não. Aí foi Shogun, aí tinha um rapaz junto, e nós tínhamos um cliente de Campolina, né, que a gente fala aí mais para frente. E aí, quando terminou a estação de monta, eu voltei para Vitória,
entendeu? Né, para ficar um tempo, e eu queria fazer uma reciclagem da parte de clínica e cirurgia, né? Aí eu liguei para o Jorge e para o Cirilo, pô, tem como eu passar 15 dias aí? Estou precisando dar uma reciclada. E aí fui para a PUC. Eles estavam ainda no hospital, fazia parte de cirurgia lá na PUC, em Betim. Passei 15 dias, só que na primeira semana que eu estava lá, me toca um telefone e um louco falando inglês. Aí eu estava lá, me toca o telefone, oi, sou o Dr. Fernando Campos Chilon, entendeu? Nós temos uma empresa comercial aqui no Colorado de ICSI, entendeu? A gente está com um projeto na Argentina, de trabalhar com ICSI lá, nós já fizemos uma temporada de monta e a gente está procurando alguém, eles falaram com essa palavra, assim, ó, com seu perfil para poder trabalhar com a gente. Aí você fica até feliz, né? Para o cara ligar para você direcionado já pedindo o teu perfil porque busca informação. Aí era tudo que eu queria, trabalhar com X no sistema comercial, né? Entendeu? Aí você partiu para a Argentina. Aí eu parti para a Argentina, né? Aí só que aí foi um pouquinho, né, negociação, trâmites e tudo mais. Retornei, eu comecei a fazer ainda a estação de monta no Rubio, conversei com ele, né? Ele me deu total apoio, aí botamos outro colega no lugar e eu parti fora para a Argentina, entendeu? E lá tinha um projeto muito legal que era de biópsia embrionária, né? E biópsia Para fazer o diagnóstico do sexo do embrião. Exato. Conta Então, pra assim, gente essa experiência riquíssima aí. Foi uma experiência fantástica e também foi um projeto que, por um lado, da parte da ICS, que vocês vão saber daqui a pouco, não deu muito certo. Ninguém me contou, na verdade, que era ICS, só que porque era extremamente confidencial, e eu só descobri quando eu cheguei lá, porque eu tive que assinar 5 páginas de contrato, entendeu, antes de ir, né? Que para mim eu estava indo trabalhar com ICS. Quando chegou lá, era ICS com semi-sexado por citometria de fluxo. Com o Fernando? Com o Fernando Campos Chilon. E Corrieira, não? Não. O primeiro programa comercial mesmo foi deles. O que aconteceu? O Fernando Campos Chilon, né, tinha outra veterinária que era a esposa dele, a Joy Alterman. Os dois foram orientados da Carnevale, certo? O Fernando de doutorado e a Joy de mestrado. A Joy fazia todas as aspirações na ocasião. E teve um braço direito que era o Tikei Su, que era do Colorado também, que era o técnico que fazia toda a parte laboratorial lá do Colorado. Eles saíram, montaram uma empresa comercial por fora, abriram a Equine Reproduction Innovations no Colorado, né? Arrumaram esse empresário, Daniel Lucero, da El Caburé Embriones, entendeu? E aí fizeram a primeira temporada de ICS na Argentina, deu certo, fizeram 40 produtos, e me convidaram para a segunda temporada. Só que o projeto da segunda temporada era com semi-sexado. Com semi-sexado. Com semi-sexado, eu fui descobrir lá. Beleza. Entendi. E a gente na época, estava começando ali, acho que foi o primeiro programa comercial também, se eu não me engano, por uma biópsia de embrião por PCR. Então, todos os embriões que coletavam, os que iam para a transferência de embrião, porque muitas éguas eram aspiradas para ICS, entendeu? A gente pegava o embrião, mandava para dentro do laboratório, tirar das células e estava ainda ajustando o sistema de PCR, entendeu? Não era tão rápido, o objetivo era soltar o resultado em 2 horas, demorava um pouco mais, entendeu? Tinha uns que saíam rápido e ainda estava ajustando a técnica. Então, assim, também foi uma experiência fantástica lá era uma coisa absurda. Já trabalhava com micromanipulador. Eu não, no micromanipulador. Pois é, mas o programa. Sim, o programa. Tinha um número absurdo de éguas. Tinha um número absurdo. Eu cheguei lá para. Cavalo de polo. Cavalo de polo. Eu cheguei lá para fazer seleção de receptor, eu palpei 500 receptoras. Num dia? Não foi num dia, não. Deu uma dividida, entendeu? Nos dias. Mas foi coisa assim de 3, 4 dias. Eu avaliei as 500 receptoras. E não era avaliaçãozinha só, passo ultrassom, não. Entendeu? Que vai desde um dos pontos principais é você ver o tamanho do ligamento ovário, mesovário, né? Porque você tem que ter flexibilidade, porque naquela época não era cultivado até 7, 8 dias e transferido transcervical, era cirúrgico, na trompa. Então eu tinha que selecionar receptores e tinha um ligamento largo, entendeu? Além de todas as outras características do útero. A gente chegou a fazer 7 cirurgias numa tarde de transferência de embrião. Então, assim, era fantástico porque a equipe estava muito sincronizada. Eram 30 minutos da égua entrar no tronco e dela sair. Entendeu?
né? Porque Aí era abria o quantidade, flanco, fazia laparotomia. não, abria o flanco, exteriorizava o ovário e já vinha com a pipetinha e botava direto pelo infundíbulo na tuba, né? Ali na entrada da tuba, teria. Entendeu? O É. embrião. E a gente cultivava os embriões de 24 a 72 horas, né? Transferia da primeira clivagem Zigoto, até né? de Ô, 2 Rena, a 8 é a células. famosa gift, Não, transferência intrafalopiana de gameta? não, porque Não, a já era fertilização, fecundado, a né? fertilização ocorria in vitro, né? A Entendi. gift você faz, né? Você injeta ali para acontecer na tuba Era o mesmo. cultivo em vivo. Não, assim, ó, as primeiras divisões de 2 células até 8, vamos botar de 24 a 72 horas, acontecia in vitro, e depois a gente já pegava o embrião nesse estágio e transferia para o oviduto. Né? Alguns transferia com 24 horas, outros deixavam cultivar um pouco mais, transferia com 72. Né? E tinha resultado de prenhez, Reno? Tinha resultado, mas foi extremamente aquém do que se esperava. Sim. Entendeu? Em função E, da sexagem do sêmen, que foi a nossa conclusão, a sexagem do sêmen danificou o programa de o desenvolvimento dos embriões. e já A eram taxa de prenhezes comerciais. eram preços todas comerciais, entendeu? Porque aí a taxa de clivagem, e aí entra o meu trabalho de doutorado, que eu aproveitei muitos dos dados de campo, que o meu projeto de doutorado foi com aspiração de ósseo, qualidade de ósseo, o efeito da idade, né? E entra a parte da ICSI, né? Que eu dividi entre grupos. E a gente via que a clivagem só do embrião, o fato de se dividir em 2, 4, 8 células, um pouco, não Não é quer dizer, suficiente. não é Perdão. suficiente. Entendeu? O desenvolvimento ele tem que vir a longo. Isso reflete, um sêmen danificado vai refletir, ele pode até clivar, mas ele não vai desenvolver para frente. E foi isso que aconteceu, É, entendeu? e a ICSI hoje veio a comprovar isso também, né? Que a gente tem a taxa de clivagem e a taxa de produção de blastocisto, que Sim, é uma perda grande entre esse processo. exatamente. Então, os resultados com o X, com o sêmen sexado, e a gente está falando de 2010, né, gente? Então, isso tudo foi em 2010. Né? Estamos falando aí, 13 anos atrás. E no esquema comercial, né? Foi o primeiro programa comercial, sim, te falava na época, eu acredito que foi o primeiro programa comercial do mundo. Né? Então, a gente ficou esbarrado, né, nisso aí. Né? O programa com semi-sexado com X na época não deu certo e a gente não tem, acredito eu, resultado com X com semi-sexado até hoje. Né? Não temos resultado com semi-sexado direito ao manejo De comercial, né? jeito nenhum, é. Quem dirá com X, né? E foi Entendeu? uma experiência cultural muito desafiadora também nessa época, né, Foi, Reno? Talvez foi, né? maior do que a anterior, né? Foi diferente, cara. O que acontecia? Os argentinos, os gaúchos, né, dos Pampas, era uma fazenda de 2.000 hectares. A gente estava com 700, 800 animais lá, entendeu? A grande maioria receptora. Né? Eu tinha que fazer a reprodução, a clínica era toda minha, entendeu? Eu auxiliava nas aspirações e nas cirurgias. Eu achava que eu tinha trabalhado, pelo amor de Deus, eu trabalhei que nem um cachorro. Entendeu? E aí, o que acontecia? Eles chegavam, que era do lado de uma aldeia indígena, né? E então, quem me ajudava eram índios, certo? Só que os caras são muito bons de campo. Então, eu tinha 5 peões para me ajudar na lida toda de campo. 2 iam a cavalo buscar tropa, um ficava só na linha das éguas passando o cabresto, e os troncos lá eram troncos, são 2 troncos, então eles puxavam tudo no cabresto. Né? Dia de semana, eu palpava de 140, 150 éguas, e no domingo eu palpava de 70, 80. Entendeu? Para descansar. Para descansar. E, cara, eles tinham a cultura do mate. Então, eles não começavam o serviço, você podia achar ruim que fosse. Vocês não sentar meia hora e matear. Olha, Entendeu? que legal. Fazem a rodinha deles e vão sentar e matear, não estão nem aí. E aí eles chegavam 5h30, 5h da manhã, e aí eles iam ferver a água para esquentar, para sentar na rodinha, para depois a gente começar. Cara, por fim, cara, eles chegavam, aí eu já deixava as águas quentinhas, entendeu? Tudo prontinho, sentava junto, não tem Vamos dessa. preparar uma coleta aqui, deixar água quentinha. Exatamente. Então eu já deixava, porque assim, é cultural, entende? Não tem, você tem que se adaptar ao local, né? E aí, ótimo, a gente trabalhava até meio-dia mais ou menos, e aí depois tem a sexta, que para eles é sagrado. Eles saíam meio-dia, meio-dia e meio, e voltava 3h30, 4 horas da tarde, cara. E com aquele monte de coisa para fazer. Só que eles voltavam descansados num bom humor, que aí você pegava 3h30, 4 da tarde, você ia até a hora que fosse preciso.
entendeu? Isso foi uma coisa muito legal. Só que a gente também vivia num confinamento, a cidadezinha mais próxima era 80 quilômetros. E comendo só carne. Ah, a gente comia carne, pão, tinha os almoços, aí massa, entendeu? Vinho lá é muito barato, né? E a gente vivia meio que um Big Brother, né? Era uma casa comunitária com quartos, né, suítes, e ficava a equipe toda lá. Então a equipe era composta, né, eu brasileiro, a Joy americana, TK Su e o outro técnico coreanos, o Fernando, ele é chileno, depois foi um americano para ajudar, que me fugiu o nome, empresário argentino, e o resto da equipe é argentina. Então tinha uma miscelânea cultural ali imensa, né? Bacana. Experiência top, hein? É, e aí, cara, a minha decisão pô, foi assim, cara, eu quero fazer o que eles fazem, eu não quero ficar aqui fazendo transferência de embrião, entendeu? Quero dominar a tecnologia. Aí, só que eu também não queria perder o vínculo com o Brasil, porque eu tinha aquele vínculo com a Catherine Hicks para voltar e fazer o doutorado. Então, eu queria mais trazer, eu queria estar com vínculo de iniciativa privada. Foi onde eu busquei, de novo, o professor Luciano Andrade Silva. Fiz contato com ele. Na verdade, falei, cara, qual laboratório aqui no Brasil que teria condição de eu tentar desenvolver um projeto de produção in vitro de embriões? A gente tinha Botucatu, entendeu? Que já tinha história da Claudinha, né? Tentando desenvolver essa parte. E aí o Luciano, pelo fato do Luciano estar em Pirassununga, já tinha o professor Flávio Vieira Meirelles, que ele foi, né, o laboratório dele pioneiro, junto com, no caso, acho que foi a Vitrogen, né? De fazer a parte de produção in vitro de embriões bovinos e clone, né? Então, eles já rodavam, tinham rotina comercial de produção de clone. Eu falei, é aí que eu vou entrar. Entendeu? Aí foi quando eu ingressei no doutorado na USP, né? E aí, durante o doutorado, vocês querem interromper? Querem fazer alguma pergunta? Não, vamos falar, tá Não, ótimo. não. E aí, durante o doutorado, a gente começou. Só que eu ia buscar, vamos começar a aspirar as éguas para botar in vitro, aquela coisa toda. E eu pegava o carro, saía de Pirassununga, 2 horas da manhã, para estar 7 horas na linha de abate lá em Araguari, Minas Gerais. Certo. Então a gente ia, eu saía 2 da manhã, né? Na época eu tinha uma picapezinha, bum, saía chutado, 7 horas a gente estava na linha, voltava para chegar em Pirassununga de novo, fazia todas as curetagens, as aspirações, botar e tal, tal. Na terceira sessão que a gente fez cultivo, a gente estava fazendo partenoto, entendeu? Embrião parteno, que você só ativa, não tem fertilização, mas serve como um controle para você estar conseguindo produzir embrião. E aí, na terceira tentativa, a gente conseguiu uma mórgula, que para a gente foi extremamente bem sucedido, pô, em equino a gente conseguir um mórgula na terceira tentativa. Acontece que nessa época, a in vitro começou a buscar ovário também. E aí, Lá no Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul e Araguari. Araguari na divisa com Goiás, né? Minas com Goiás. E aí começou a ficar dificultoso para mim. Apesar de que a qualidade dos óvulos lá na divisa do Rio Grande do Sul eram muito melhores, só que nesse início de transição, acho que isso não estava tão... E eu sei que eu consegui fazer 9 coletas. E aí, cada vez que eu ia, tinha uma proporção menor de fêmeas para mim. E aí começou a ficar difícil, quando a gente compete com iniciativa privada. E aí eu mudei o rumo do meu projeto, entendeu? Né? Eu meio que adequei o projeto, já tinha os dados muito interessantes com relação à idade, né, e fertilidade, e aí eu parti para Lexington, no Kentucky, né, para fazer uma parte de aspiração de óvulos também, né, comparando o efeito da idade e da maturidade do folículo e do óvulo, consequentemente. Quem que te recebeu lá em Lexington, Renan? Lá o meu orientador era o Matt Strudson, né, o Matt que ele mexe bastante na parte de endometrite, né? Então, lá eu tive contato, pude ajudar em uma coisa ou outra, uns projetos com Barry Ball, entendeu? Na parte de sêmen. O Dani Balassuria, né? Na parte de arterite viral, junto com a Juliana Campos, né? Foi aquele trabalho que nós infectamos os garanhões com o vírus da arterite, que foi que a gente fez a parte andrológica muito legal, foi uma experiência muito boa também. E lá eu aspirei muito a égua também, entendeu? Então, assim... Foi tipo sanduíche do doutorado da USP? Foi sanduíche. Então, foi o USP e a Universidade do Kentucky, em Lexington, né? E isso a gente está falando, eu fui para o Kentucky em 2011, se não me engano.
Fez dentro de 2010 para 2011. Foi até rápido. Eu entrei no doutorado, fiz umas matérias, aí surgiu a oportunidade, aí eu já fui para o Kentucky, entendeu? Eu voltei do Kentucky, né? Resolvi algumas coisas do projeto. Não passou muito tempo. Acho que eu não estava no segundo ano do doutorado na USP. Aí não passou muito tempo, eu lá em Pirassununga, São Paulo, telefone toca de novo. Entendeu? Meu nome é Jefferson Marques. Entendeu? Mas antes de a gente entrar nessa parte da iniciativa privada, do trabalho dos ADAS, como que veio essa oportunidade no Kentucky, lá em Lexington? Porque você falou com a gente que você tinha um canal com a Henrys. Eu tinha um canal com a Henrys. Texas A&M. Teve uma canal mudança aí. E isso é legal a gente saber, assim, quem que abriu essa porta para você, entendeu? O Luciano. O Luciano? O Luciano tinha contato com me fugiu o nome da doutoranda na época do Matt Hudson, eles trabalharam juntos. Certo. Que mexe com cavalo também, me fugiu o nome, tá? Então, eles tinham um contato, e aí, como eu estava nessa transição de projeto e tudo, o Luciano falou, temos essa opção, entendeu? De você ir para Lexington, no Kentucky, entendeu? Vamos conseguir os animais, isso, e aí, vamos embora. Então, você teve um bom QI. Hã? Teve um bom QI aí. Quem indica? Gente, para falar a verdade, vai muito, você tem que ser competente, é requisito básico, então você tem que ter quem indique. Não adianta, não, é conhecido, é relação. É relação, é networking. É networking. Mais experiências fantásticas também, né? E aí acabou que foi por esse caminho. Eu passei 6 meses no Kentucky, entendeu? Passei 6 meses no Kentucky. Mas foi suficiente para assistir corrida de cavalo. Fui no Kentucky Derby. Foi suficiente para dar PT em carro. Deu tempo de fazer M lá. E Lexington é muito legal, né, cara? Cidade assim, você vê, vive o cavalo, né? É uma outra realidade. E sem dizer o Gluck Equine Research Center, né? Um centro de pesquisa só voltado a equino. Quem estava à frente do Gluck na época eram os pais, entendeu? Então, os meetings era muito legal de discussão, porque sentava no meeting os squires, o Barry Ball, o Igor estava lá na época. O Igor estava fazendo doutorado, acho que com Barry Ball, se não me engano, não lembro com quem. Não lembro. Mas o Igor estava lá. Igor Caniço. Igor Frederico Caniço. Isso. Então, a gente estava na mesma época. E você entrar nos meetings e estar com as pessoas, Barry Ball, Balassuria, Matt Hudson, é muito enriquecedor, né? O Bob Douglas também mora no Kentucky, né, Rafael? Ele tem um laboratório, isso. Lá, né? Então, foi mais uma experiência bem interessante. Né? Aí, onde a gente parou? Jefferson Matos. Eu já tinha voltado para a USP, né? Tudo não sei quem me toca o telefone. Eu sou Jefferson Matos, estou à frente de um programa comercial do Aras Figueira, no Rio Grande do Sul, tal. E eu tive 2 indicações fortíssimas do seu nome para a possibilidade. Entendeu? Na ocasião, primeiro me perguntou para que time você torce. Foi Fluminense. E na ocasião, as 2 pessoas que me indicaram são as 2 pessoas que eu estou conversando aqui. Foi o Rafael Goretti e foi o Guará. Né? Coisa boa, né? Legal, né? Entendeu? Mais um que indique, né? Bom demais. Mas com merecimento, né? Ele ligou para você do meu lado, lá da Fazenda Cachoeira. Foi mesmo? Aí, essa parte eu não sabia. Entendeu? Então você foi no Leilão La Glória. Você foi um reforço positivo, então, Guará, que ele já devia ter conversado comigo e não acreditou na minha palavra, tá vendo? Sim, já tinha falado com o Rafael. E aí, lá da Fazenda Cachoeira, eu passei seu contato e ele te ligou. E aí, foi questão de meses, a gente acabou negociando, eu fui para o Rio Grande do Sul, entendeu? Para minha carreira foi fantástico, ter passado pelo Aras Figueira, foi maravilhoso, né? Um dos maiores do Brasil, de manga larga machador, né? No Rio Grande do Sul, fiquei 7 anos lá, entende? Foi muito bom. Terminei meu doutorado lá, coletei material
também para incrementar a parte de doutorado lá, e finalizei o meu doutorado foi em 2015, né? E aí, é o que eu estou te falando, e as portas do comercial foram sempre se abrindo para mim, né? E eu sempre almejei uma vaga lá na UFS. Claro, todo mundo quer voltar para casa, né? E quando eu estava no meu segundo ano, terceiro ano, não lembro, lá no Figueira, estava bem, estava tranquilo, eu tinha terminado o doutorado, foi em 2015 e 2016. 2015, acho que em 2016 abriu a vaga, no final de 2015, alguma coisa assim. E meu currículo estava assim, era o currículo para tentar competir por aquela vaga, entendeu? Ainda vinha as produções em cima, não sei o que, e tal, e tal, e tal. E aí eu desisti. Olha só, Por incrível que pareça, tudo que eu almejei por anos, eu estava tão realizado lá que eu deixei passar. Mas, ô, mas Renan, estava pronto para ir para a UF, se fosse o caso. ô, Renan, Sim, o eu meu não sei currículo se, estava eu não bom sei para se, competir. eu não sei se você lembra, mas eu fui te visitar lá no Figueira. A Lembro, gente você dormiu viu lá lá na sua casa, na verdade, no Aras, com Aras, no exato. frio da porra, não tinha água quente no chuveiro. Ô, Guará, péssima recepção, viu? Péssima. Tá Mas, na dívida, mas nós então, dá conversamos, tempo de pagar. Ué. nós conversamos muito e tudo mais, e na época eu conheci o laboratório que você montou lá no Figueira. E aí eu tenho Isso. certeza. Na verdade, você conheceu o primeiro. Depois, quando eu montei no sexto ano, eu montei um laboratório novo lá. Esse É, você conheceu, e não, entendeu? esse eu não conheci. O laboratório que você viu no Figueira, ele já existia até. Eu adaptei ele e montei um sistema de lanchonete com a parte de coleta de sêmen lá de fora. Uhum. Entendeu? Foi onde você conheceu. Mas, enfim, o que eu ia dizer é que, com certeza, foi ter essa estrutura. Eu lembro você trabalhando, você já tinha fotômetro, você já tinha tudo, que te fez falar assim: pô, não dá para eu abandonar isso tudo aqui e ir para Você fez seu virar colchão professor de lá, né? faculdade pública, É, entendeu? Universidade exato. pública. Então, pesou, com certeza. Com certeza. Sim, pesou assim. E lá no Sul E, você trabalhou, além do Figueira, você teve central própria também. sim, eu trabalhei no Figueira, eu tinha um cliente de crioulo, eu trabalhei nos Meus Amores, né? Tive para negociei 2 anos com os outros dois criatórios, Texas, o Textos, né? Poente, O expoente depois eu peguei como central. E o Porto Palmeira, a gente nunca chegou no acordo. Eu tive central, né? Teve uma época que eu peguei arrendamento do expoente. O expoente naquela ocasião estava indo a leilão, então eu tive que acabar finalizando, né? Ali, então eu fechei a estação, encerrei ele e no ano seguinte eu não mexi com central, pela ocasião dos parceiros, né? Questão de terra. Mas tive central lá também, foi bacana, foi uma experiência boa. E fiquei lá até, foram 7 anos, né? Acho que 2012 até 2019, né? e você tinha uma experiência muito inusitada, digamos assim, ou diferente de sêmen, de recebimento de sêmen, né? Sim. Para mim lá, eu preferia trabalhar com sêmen congelado vindo de fora, porque sêmen refrigerado, né? Sêmen todo refrigerado que vinha de fora era pelo menos 24 horas, 24 a 36 horas de refrigeração, né? Entendeu? Difícil até de induzir as éguas, né? Saber a hora que o sêmen ia chegar. E a logística de aeroporto, então era tudo só aeroporto. Então todo sêmen que ia para fora ou voltava era só aeroporto, entendeu? Então a gente ia contar com os colegas, com a E a qualidade do qualidade, né? sêmen, Qualidade do sêmen que chegava, né? qualidade do sêmen, disponibilidade, rezar para não dar um problema no voo, para o pessoal não recusar uma caixa, ou uma declaração, entendeu? Depois começou com a parte do sêmen congelado, envio de sêmen congelado, os dry shippers, né? Então, como você Uhum. faz as declarações, e a gente começou a mandar muito sêmen congelado por dry shipper também, entendeu? Então, esse tipo de experiência e apertos, né, a gente viveu bastante, né? Mais o que? Um Trabalhou com local. o Galante na época, que é o cavalo que estava Eu no trabalhei, hype. eu acho que eu trabalhei 6 anos entre idas e vindas direto com o Galante. Teve uma época que ele ia e vinha para o Bavária com o É, a Goretti, gente, a gente fazia um intercâmbio. o intercâmbio do Galante. E Aliás, eu acho nós que fizemos esse intercâmbio com o Galante e com o Forró. foi com o Forró do Ar. E com o Exato, Forró com do o Forró Ar. do Ar. Então, Né? foi Então bacana. foi. Ah, O Rinha, a gente estava falando, então,
do final de todo um trabalho, né? Um trabalho de excelência lá no Figueira, você mesmo ressaltou que foi importante para a sua carreira. E quando você voltou, né? Voltou para o Sudeste, qual foi o plano? Na verdade, eu acho que você não veio para o Sudeste, né? Não, na verdade, não fui para o Sudeste. Ainda no Figueira, eu já estava experimentando, né? Estava com um projeto, minha ideia era montar equipes, entendeu? Com algumas áreas de assessoria e eu rodar, entendeu? Tendo veterinários trabalhando, né? Então, assim, chegamos a conversar com os áreas no Rio, veio a possibilidade, acabei pegando, que já era meu cliente de Central do Rio Grande do Sul, o Aras Fortaleza Faraco, né? Aí foi quando eu coloquei o Lucas Medina lá, certo? Fui chamado, fui chamado para implantar um programa, na verdade, implantar e dar continuidade, mas aí estava fora do meu objetivo, que foi lá no Nordeste, né? A gente iniciou com Aras Quelé, entendeu? Tinha o Aras Quelé, tinha o Arena, né? A gente iniciou o trabalho no Nordeste com o Quelé, e lá ficou a Tassiane Dias, né? Que está lá até hoje, né? A gente acabou pegando o Quelé, o Jucá Miriam, o Arena, o Pichaó, entendeu? E a minha ideia era montar 4 pontos e estar assessorando aí uma semana em cada lugar, entendeu? Essa foi a ideia, né, que a gente comecei a botar em andamento quando eu saí do Figueira, certo? Só que no início e no meio desse caminho, me apareceu a proposta de vir para o Monte Branco, Certo. entendeu? E aí eu tinha, na verdade, no último ano de Figueira, eu consegui construir um laboratório muito legal lá no Figueira, entendeu? E aí me veio o Monte Branco, entendeu? Acabou que eles me pediram exclusividade, né? Então, na ocasião, a proposta foi razoável, né? Como eu já tinha os meninos posicionados em cada lugar, os meninos já estavam andando sozinhos, né? Assim, tinham tudo para seguir sozinho, deixei os meninos e fui para o Monte Branco, né? E o Monte Branco estava iniciando uma estrutura também lá em Cruzilha, em Cara, Caxambu, e você teve a não, oportunidade de montar um laboratório lá também, top, né? na verdade, cara, quando eu saí, que foi na Nacional, eu estava começando o trabalho lá no Nordeste, não tinha muita coisa certa, né? Entendeu? Acabou que entre especulações e propostas, nesse meio do caminho, tive algumas boas propostas, entendeu? E o Monte Branco, naquela época, na verdade, ele teve uma proposta de um projeto, não tinha nada real, entendeu? O Leonardo Gerente, né, falou, Renan, eu tenho esse projeto, não está pronto, não sei se vai dar certo. Você quer abraçar a causa comigo? Entendeu? Essa foi a proposta. Não tinha nada certo, ele chamou para ver terra no sul de Minas. Então, na ocasião, eu fui visitar meus pais em Vitória, peguei um avião, fui para Belo Horizonte e a gente desceu para cá para olhar a terra. Foi quando, dentre as terras que a gente olhou, escolheu essa, não sabia se ia dar certo. Ele arguiu e convenceu o Carlinhos a comprar essa terra e expandir o projeto. E aí, eu lembro que foram 3, 4 dias aqui no sul de Minas, e aí a negociação da terra, na verdade, foi uma coisa muito rápida, assim. Um dia a gente rodou, no segundo dia a gente olhou umas terras, no terceiro chamou o proprietário para vir para cá, sentou com o dono da terra, foram 3, 4, 5 horas de negociação, saíram de negociação, o negócio está fechado, a gente voltou para a pousada e o Léo falou assim, você está contratado. Entendeu? Até então, eu não tinha contrato, não tinha nada, tinha uma possibilidade. E foi assim que eu comecei no Monte Branco. Só que não tinha estrutura zero nenhuma. Então, a gente pegou o que tinha e montei o sistema a estrutura toda de reprodução deles e botei a reprodução para rodar, O né? laboratório no padrão do mapa, né? O laboratório todo feito, desenhado com projeto no padrão do mapa, entendeu? Uma estrutura que eu te falo dentro do marchador para a parte de reprodução, talvez seja da mais funcional Com eu já certeza. trabalhei, que eu montei, o laboratório ficou Teve muito a bom. oportunidade de fazer do zero, né? Isso, exato. E lá atrás, no Figueira, aí vinha, né? Eu sempre gostei muito da parte de diagnóstico clínico, sempre fui fascinado por isso. Quando eu estava lá no Figueira, eu até cheguei a cogitar, tem um proprietário de um laboratório que é conhecido nosso, de abrir uma franquia lá no Rio Grande do Sul, né?
eu tive umas 2 tentativas de projeto. Uma vez eu entrei como é que fala? Esse programa de projetos que tem no Sebrae. Fiz um plano de negócio para montar um laboratório clínico. Isso logo no início, lá do Figueira. Bom, aí estacionei e o projeto ficou de lado. Passou 1, 2 anos, aí veio a ocasião desse proprietário do laboratório. Falei, cara, deixa eu montar um laboratório aqui no Sul. Me dá seu know-how aí, eu entro de franqueado e tal. E aí acabou não acontecendo. E quando eu estava aqui no Monte Branco, e aí me apareceu uma consultora, né, naquilo que eu estava querendo. Eu falei, a hora é agora, né? O A negócio do ideia, cavalo a montado, ideia né? do Arion Lab, então, ela é mais antiga, é um namoro Ela é mais antigo. antiga. Ela é um amor antigo, não é uma coisa assim, né? Então eu já vinha tentando tal, só que eu nunca achei o caminho para poder dar aquele pontapé inicial. Não dava na hora. Aham, E quando eu estava lá, um dos pontos que eu pensava e planejava de abrir um laboratório era aqui no sul de Minas, né? Pela demanda de equino e tal, e por aí vai. E aí acabou aparecendo essa oportunidade, eu agarrei, né? E aí eu acabei saindo do Monte Branco para encarar esse projeto pessoal, entendeu? Porque eu sempre tive vontade também de empreender. A gente esqueceu de uma passagem, hein, galera? Do semi-sexado por nanopartículas, nossa, mas essa é para ser né? Nossa, esquecida. pula, É, Entendeu? pula. pula. Ficou atrás, né? Esse aí E foi um grande tombo, né, Rena? Um foi grande enorme. Cara, aprendizado, né? mas assim, ó, coisa que eu aprendi, você não tem que ter medo de errar, entendeu? Porque tombo você vai tomar mesmo, esse foi um tombo bom, né? Às vezes não foi um É, resultado, foi só um resultado, né? Não foi só um resultado, mais um resultado negativo, né? Apesar de ter tido um sim, tombo mais grande, um né? passo, né? É. E aí eu parti para esse projeto, né? Eu saí de lá só com um projeto laboratório, né? E eu estava com um projeto de ensino também, de curso, né? Aham, Então eu saí, estava passando por um momento turbulento na minha vida pessoal, entendeu? Particular, e entendeu que também, né, me deixou um pouco bem baqueado. Então, foi algumas coisas juntos, né? Um problema particular pessoal, eu montando um investimento novo, seu time me desligando do Monte Branco e eu entrando na parte de curso. E vamos embora. Comecei a ministrar uns cursos, a estação começou a retomar, apareceram outros clientes da região aqui junto com o laboratório, e aí eu segui linha. mas então, vamos fazer o seguinte, conta para nós um pouco do Arion Lab. Eu tenho experiência particular, aliás, mais de uma experiência, porque a gente está próximo, né, do Serra Bela, área Serra Bela onde eu trabalho, com Caxambu, quase tem motoboy direto, então estou sempre mandando a amostra para você processar e aí eu já peço, agora eu peço o resultado e o tratamento, a sugestão, eu peço tudo. Aí já mandar A o negócio. terapêutica completa. Exatamente. Até cliente da própria Central, já levo para o VetLab também, mas já a maioria das vezes tem o Já está encaminhamento estabelecendo uma parceria, né? para o Arion Lab, exatamente. Começa do nome, Reno. Da onde surgiu o nome Arion? Então, eu peguei uma empresa, né, de marketing, eles fizeram um estudo. O nome Arion, ele significa o deus cavalo na mitologia grega. Entendeu? Então, dentre os nomes que me foram propostos, né, 2 nomes saíram como principais e fortes pelo branding que foi montado pela empresa. Um foi o Arion, que é um nome curto, um nome forte, e tem um respaldo do que a gente Tem chama, um né? lastro. Por trás, exatamente. E o outro nome seria o meu sobrenome, que é um nome curto, Hold, entendeu? E só que eu não, por mais que Hold é um nome forte e arremeter, era uma coisa que estava me ligando ao pessoal. Eu queria alguma coisa que fosse distinta do pessoal, entende? Que fosse mais profissional. Entende? Amanhã ou depois a gente cresce, tem um investidor e tudo, a gente está desvinculado do nome, né? Pensando aí. Perfeito. Perfeito. Entendeu? E a questão do Deus Cavalo, que eu acho que tem tudo a ver com a minha Com história, né? certeza, com E certeza. hoje o Arion Lab realiza diversos exames Isso, de laboratório clínico. a gente começou, na verdade, eu comecei objetivando a parte de anemia hemomo, né? Ainda não fazemos, tá? Estamos em processo de acreditação ainda, tá? Até recentemente passamos, fomos aprovados pelo Inmetro, né?
conseguindo certificação da ISO 17025, que é a certificação da ISO para a parte de escopo laboratorial, entendeu? Né? Para dentro de anemia imóvel, estamos no processo ainda, acredito, tão bem adiantado. E a gente tem a parte de hemograma, a parte de bioquímica, a parte de urinálise, a parte de coprologia, a gente tem dosagem hormonal, a parte de microbiologia, a gente está expandindo bem, então um escopo bem bom. Vem montando uma equipe, trazendo uma equipe para trabalhar comigo, com experiência, gente já na parte de análises clínicas com mais 6, 7 anos, só dentro de hospital humano, que recebeu treinamento na parte veterinária. Eu trouxe um colega também que com uma experiência fantástica na parte de molecular e laboratório, que é o Gabriel Santos, que ele abriu, foi o primeiro laboratório particular de Porto Alegre a estar com os exames de Covid por PCR, quando estourou, né? Fizeram quase 400 mil exames, então, assim, tentando me cercar de gentes competentes, né, para poder montar a equipe, e está indo. Bom A demais. gente está com início promissor aí. Sucesso garantido. Sucesso garantido. Bom demais. Ô, Rian, e nessa jornada toda, cara, você é muito novo, tem um currículo vasto e já uma experiência de vida fantástica, né? Muita coisa. A gente E qual que foi a importância do cavalo na sua trajetória? toda, né? Até hoje. Toda, né, cara? Acho que, vamos botar assim, profissionalmente falando, tudo pouco, que para mim é muito, dos passos que eu dei, do que eu conquistei, entendeu? Eu devo tudo ao cavalo, né, cara? Tudo ao do cavalo e a reprodução, né? E até hoje, né? Entendeu? O Guará, nós vamos perguntar para ele, igual nós temos perguntado, quem é o doutor Reno na Como você se veterinária, define hoje? Eu? no mundo da veterinária? Cara, nem eu não sei me definir muito, não. Talvez um aventureiro aí que gosta de desafio, adora inventar moda, entendeu? Uma moda que é desafio, a gente vai e mete a cara sem medo, entendeu? Acho que talvez o Reno de hoje é aquele que já tropeçou bastante e que não tem medo de tropeçar. Eu costumo falar assim para mim, né? Talvez uma das qualidades do vencedor é saber perder. Eu Não diria, Reno, desistir, né? eu diria que você tem, cara, uma coisa que é a busca incessante pelo conhecimento, né, cara? Pelo novo, né? Isso. Se me perguntasse, eu falaria, pô, o Reno é o cara que não mede esforços É o para estar perseverante. na vanguarda da tecnologia. Resiliência total, né, Rafael? Com certeza. Com E certeza. os resultados negativos servem de escola para o crescimento, né, Reno? Faz parte. Quem se expõe mais, na verdade, vai estar, né, Quem está mais exposto aos resultados variados. eu nem considero como negativo, né, agora. Hoje eu vejo diferente. Acho que todo resultado ele serve para poder te impulsionar, entendeu? De uma maneira ou outra. É um ganho de experiência, entendeu? Sim, sem dúvida. Bom demais. Sempre você tira alguma coisa para poder dar o próximo passo. Claro. Durante essa estação, Guará, eu e o Reno, várias vezes tivemos aquelas conversas de 5 horas da manhã, cara. Um manda mensagem, o outro está online, aí começa. E perde Vai um até pouquinho porque está na sair de casa, né? estrada, é danado. Mesmo com estudo de coisa para fazer, né? Tem que sair cedo, né, Reno? Tem que trabalhar, tem que dedicar. Semi-congelado, várias vezes a gente conversou durante os horários fora do comercial. Comercial. Eu recebi até bastante semente do Rafa. Fiz bastante coisa até, né, da equipe do Rafa. Foi bom, pô, bom demais. Ô, Reno, e, cara, com toda essa experiência sua de vida profissional, qual mensagem que você deixa para a turma nova, pessoal que está ingressando na faculdade, o pessoal que está saindo da faculdade agora? Deixa uma mensagem para a turma aí. Uma mensagem? Não Cara, vale chorar, hein? Não vale chorar. Não vale chorar, não. Profissional, né? Primeiro, acredita, corre atrás dos seus sonhos, entendeu? Acho que o primeiro passo, você quer uma coisa, vai atrás, mete a cara. Se você sonha com aquilo, vive aquilo, que chega. Claro que a vida é feita de opções. Muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas em detrimento da outra. Entendeu? Nada é de graça e nada é fácil. Entendeu? Mas você pode fazer o que você quiser na sua vida, desde que você queira. A verdade é essa. Você tem que persistir.
entendeu? Perfeito. Cada um governa o leme de sua vida, né? Exatamente, entendeu? Perfeito. É isso. Ah, E bom não demais. desistir no primeiro obstáculo, né? Eu brinco, a gente conversou, né? Se eu for para pensar, eu fiz 3 provas de mestrado, não passei. Eu fui fazer mestrado logo com o Ginter. Olha só como as Olha, coisas. Verdade. Então, assim, né? Olha como o mundo dá volta. Hoje você não sabe o porquê, mas logo, logo, você pode ter certeza que você entende o porquê de cada acontecimento. é isso aí, Entendeu? perfeito. Perfeito. Bom demais, Reno. Muito obrigado, viu, Reno, por Ô, disponibilizar seu Reno, bacana, hein, tempo, cara? Bacana demais. conversar com a gente. Eu que Obrigado. Nosso projeto, né, Guará? Engrandecendo o nosso projeto, Reno. Com A turma certeza. vai gostar de ouvir sua história. Perfeito. bacana. Eu que agradeço o convite e a recordação. Mais uma vez, né, gente? Pessoas Tamo que junto. Junto. sempre me impulsionaram, sempre me ajudaram aí na minha trajetória toda, vocês dois, né? Não, Vocês Todo sempre, mundo de um parceiro. momento ou de outro, Mesmo sempre time. me ajudando. parceria. Bom Fechou, demais. Guará? Fechou, Reno. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigadão. Rafael, obrigado. Mais um podcast, um podcast disruptivo. Muito bom. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Aí, Abraço. Tchau, tchau. tchau.